sobre a cronologia do reinado de Saul, Davi e Salomão, nós temos aí mais ou menos 1050, 1040 antes de Cristo, mais ou menos 10 anos aí, nós temos Saul, o início do reinado de Saul. Nos posicionando a partir de 1040, nós temos aí que quando Saul começou a perseguir Davi, para matar Davi, Davi fugindo com seu exército, com a sua companhia, ele tinha 1000 homens da companhia do exército de Saul. Essa companhia foi com ele, fiel a ele. E ele, peregrinando ali entre os filisteus, entre Judá, o reino de Judá, o reino de Israel, se posicionou mais ou menos na cidade de Kiriat Arba, Hebron, que se tornou Hebron, a cidade dos patriarcas, foi morar lá, fixar residência. E a partir de 1010 a.C., ele se tornou rei em Hebron. Com a morte de Saul, entrou o reinado do filho de Saul, Esbozete. Ele partiu de Hebron, o reinado de Esbozete ali, aquela contenda, aquela batalha contra Davi, e Esbozete falecendo, ele veio conquistar a cidade de Jebus, que é Jerusalém, por volta de 1003 a.C. 1003 a.C., aí ele governa 33 anos, 7 anos em Hebron, em 6 meses, e depois 33 anos em Jerusalém, já fica velho. 70 anos ele já fica doente, fica impossibilitado de continuar a sua campanha. Foi quando ele prometeu a Betsabá, nesse período, que Salomão seria o seu sucessor, um dos 4 filhos de Betsabá, quer dizer, o caçulinha. E ele afeiçoou muito de Betsabá. E é interessante notar que lá em Hebron nasceram Aminon, filho dele, Daniel, filho dele, com outra mulher, né? Cada um com uma mulher. Depois Absalão com Maaca. Aí Adonias com outro. Então, Aminon morreu e Daniel desapareceu e Absalão morreu. Então, o sucessor dele, pela tradição, seria Adonias mesmo. Só que ele escolheu Salomão. É o rei que decide, é o rei que manda. Mas Adonias quis dar golpe de Estado. Armou a conspiração, chamou o chefe do exército, o general Joabe, um sacerdote Abiatar, e deu um banquete lá no lugar para armar uma situação dele ser ungido pelo sacerdote como rei, unção espiritual, e já tinha o comando do exército. Configurou-se uma conspiração. E foram fazer essa festa lá, e ele não convidou o profeta Natã, que seria necessário o convite. Profeta daqueles dias. E não convidou Benaías, que era o chefe da guarda do rei Davi. Chefe da guarda do rei Davi,
E tinha também 3 protetores de Davi, o conhecido como os guardas pessoais de Davi, que era Josebe Bessamate, o nome é assim mais ou menos. Tinha Eleazar e tinha Samá, que eram os 3 valentes de Davi, que estavam sempre ao lado de Davi. E tinha esses 3 com mais um contingente de 30, formavam a guarda pessoal, a guarda pessoal de Davi. Eram os amigos de Davi, os mais próximos, estavam sempre com ele, cuidando do local onde ele dormia ali, protegendo Davi. De 3 a 30 homens, 30 passando por 37, 40, daí por diante. E tinha a guarda palaciana comandada por um deles, um dos 30, que era o Benaías, que é a guarda palaciana que cuidava de Davi dentro do palácio ali, comandado por um dos 30, que era Benaías. Então Adonias não convidou eles, não. Nem os guardas, os guardas pessoais de Davi, nem a guarda palaciana, ele não convidou. Então configurou-se uma conspiração. Porque se ele fosse convidar a guarda palaciana e os guardas pessoais de Davi, eles iriam contar a Davi que Davi, não, eu já escolhi Salomão, escolhi você não. Mas não, então ele traiu o próprio pai, ia dar um golpe de Estado, conspiração. Com isso, o profeta Natã avisou Betsabá avisou Davi, Davi chamou Betsabá e Natã, preparou tudo para a unção de Salomão. E chamou o outro sacerdote oficial, e eles viajaram para o local especial e lá ungiram Salomão a rei. Foi quando Adonias viu o rumor, as festas, os cânticos, e ele quis saber o que estava acontecendo. Aí descobriu que Salomão foi ungido a rei por ordem do rei Davi. Aí todos os convidados fugiram. Joabe, Abiatar, fugiram da presença de Adonias. Adonias foi implorar misericórdia e obteve a misericórdia. A misericórdia ele obteve já de Salomão, que já era rei. Mais tarde ele pediu uma coisa que seria o segundo golpe de Estado, que seria quando o Davi morreu, seria casar-se com a menina que cuidava de Davi, quando Davi estava doente. Se a menina cuidava de Davi, ela tinha herança perpétua como cuidadora dele. Não chegou a ser esposa dele, mas cuidadora dele. Então, só quem tinha direito a ficar com essa menina seria o próprio Salomão, né? Então ele armou o segundo golpe de Estado, foi o que consumou na morte dele, sobre poder do comandante do exército de Salomão, que era exatamente o comandante da guarda palaciana de Davi,
e agora comandante do exército, Benaías.